Então tá, a gente vai começar agora com a segunda parte de arquiteturas paralelas na aula de programação paralela, né? Então, a gente vai seguir aqui. E antes da gente avançar, é interessante a gente saber o que a gente viu na aula passada para ver como que as peças desse quebra-cabeça se encaixam, tá? Então, a aula passada a gente falou de cluster de computadores, né? Que seria esse primeira tarja azul aqui, tudo que está envolvido aqui. E depois a gente falou de multiprocessadores, ou seja, máquinas NUMA, né? E basicamente o que fica muito gritante aqui, até mesmo porque eu coloquei vermelho aqui, né, para realmente enfatizar, é o espaço de endereçamento, né? Então, basicamente, eu já tenho uma diferenciação muito clara aqui. Se eu quiser programar esse cluster de máquinas, eu vou ter que usar a troca de mensagens. Por quê? Eu não tenho memória compartilhada entre os diferentes processadores, ou entre as diferentes máquinas. No segundo caso, o espaço de endereçamento é único, então eu já posso usar um paradigma de programação diferente, que usa essa memória compartilhada para trocar informação entre os processos, entre as threads, né? E o que nós estamos querendo avançar agora para essa aula é a gente sair de máquinas NUMA e ir para máquinas UMA. O que seria máquinas UMA? Essa nomenclatura UMA não é tão comum, né? Porque seria acesso à memória uniforme, né? Então é mais comum a gente falar que é uma máquina multiprocessada ou é uma máquina multiprocessada NUMA, né? Esses que são os nomes mais comuns. Então, para a gente entender essas máquinas multiprocessadas, eu vou tomar, né, eu vou usar um recurso aqui, que eu assisti a apresentação do Yeopet, né, e ele tem bem didaticamente, ele mostra a evolução dessas arquiteturas, né, de computadores, e basicamente a gente tem aqui, ao longo dos anos, né, das décadas, seria essa seta, né, e o que nós podemos ver é que o espaço de projeto foi aumentando, né? Que foi o que eu mostrei na aula passada. A gente sai lá do do processador Intel 4004 com poucos milhares de transistores e hoje em dia a gente tem processadores com talvez uma dezena de bilhões de transistores. Né? Então, como eu não conseguiria desenhar aqui milhares e bilhões de transistores, o que eu fiz aqui foi aumentar a área, né? Ou seja, o espaço de projeto, tá bom? Mas nota que é só uma representação, tá? Eu tenho mais transistores. Os transistores estão na mesma área, né? Eles foram miniaturizados. Mas outra forma de ver seria isso, o espaço de projeto aumentou. Então, só fazendo a outra analogia que eu também fiz na aula passada, é como se a área da nossa casa fosse aumentando a cada geração, né? Então, a cada tantos, sei lá, a cada 2 anos, o tamanho da minha casa dobra, né? Então, o que eu conseguiria construir ali? Ou seja, o espaço de projeto aumentou, né? E o que a gente vê na evolução dos processadores é mais ou menos o seguinte, a gente tinha uma área dedicada ao núcleo de processamento, né? Ou seja, realmente o controle e o fluxo de dados desse processador, e uma parte da memória cache, né? Essa memória que auxilia e deixa o processador mais rápido. Quando a gente passa ali 2 anos e a gente tem um espaço de projeto que é o dobro, o que a gente tem? Bom, a gente vê que esse espaço de projeto foi ocupado pelo núcleo de processamento e pela cache, novamente. Então, a gente tem técnicas mais sofisticadas nesse núcleo de processamento e a gente tem a memória cache ocupando uma área maior, ou seja, armazenando mais dados. E o que acontece na próxima geração? Bom, o processador aumentou. O que acontece com a cache? Bom, a gente coloca uma cache maior ainda. Tá? Mas nota que daqui a pouco, pensa na nossa casa, né? A casa vai aumentando de área, daqui a pouco a gente já tem sei lá, um campo de golfe na nossa casa e a gente não sabe mais o que fazer com aquele espaço de projeto, né? A gente tem uma área enorme, mas uma quantidade de recursos muito grande, mas o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o processador ainda mais? E, bom, a gente pode pensar que, no primeiro momento, eu não consigo aumentar o processador, eu coloquei todas as técnicas que os pesquisadores descobriram, e o que eu posso fazer é colocar cache mais cache,
né? E de fato, isso daí foi uma das abordagens, né? Sempre que eu tenho área sobrando, eu coloco com memória cache, né? Memória cache é sinônimo de aumentar o desempenho. Bom, mas por outro lado, eu posso dar um passo atrás e falar, que tal eu colocar um processador mais antigo, tá? Então, nota, eu coloquei aqui em área representando como se eu pegasse esse processador dessa outra geração aqui e eu replicasse, eu colocasse 2 processadores em vez de um. Tá? E basicamente essa daqui é a evolução dos processadores, tá? Que a gente pode observar. Claro, a gente tem processadores com alto ILP, a gente vai falar um pouquinho de ILP, mas basicamente é um alto paralelismo de instruções. Então eu consigo identificar instruções que não têm dependência entre elas e executar várias instruções ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho pipelines de 12 estágios, ou seja, uma linha de produção dessa minha instrução tem 12 estágios até que a instrução fique pronta. Eu tenho buffer de reordenamento de instruções bastante grandes, de 190 posições, 200 e poucas posições nos últimos processadores. E eu tenho predição de salto bastante avançadas. Tá? E, claro, eu também tenho melhorias na memória cache. Então, o que é importante notar não é só porque eu coloco mais núcleos de processamento dentro do meu processador que as técnicas tradicionais de ganhar desempenho com extração de paralelismo de instruções, de melhorar as memórias cache ou de prever saltos condicionais, que eles não importam mais. Não, eles importam, né? Então, basicamente, agora, se eu melhorar o meu preditor de saltos, ou seja, aquele recurso que tem dentro do processador que vai prever se eu vou para o caminho do if ou para o caminho do else no meu código, se eu conseguir melhorar esse recurso, ele agora, o ganho que eu tenho é o dobro, porque eu tenho 2 núcleos usando aquele recurso mais avançado. Tá? Então, não vamos deixar enganar que agora tudo que era tradicional de ser pesquisado, agora não é pesquisado mais. Não, tem mais coisas a serem pesquisadas além do que já vinha sendo feito. Então, se a gente olhar a evolução do desempenho dos processadores, a gente tem basicamente essa curva aqui. Tá? E ali eu coloquei um tracejado em 2001, né? E a gente pode ver que nós temos 2 comportamentos nessa curva, tá? Então, só para a gente entender que gráfico que é esse primeiro, né? Antes de falar do comportamento. Eu tenho aqui o desempenho relativo, tá? Que está no eixo vertical. No eixo horizontal eu tenho os anos. Cada pontinho que eu tenho nesse gráfico, ele é um processador diferente, tá? Então, basicamente, os azuis são processadores da Intel, os verdes são processadores da AMD, os rosas são processadores da IBM e assim por diante. Tá? Então, as cores identificam e eu tenho as famílias de processadores. Tá? E depois, a mesma pessoa que fez esse gráfico, ele fez uma linha média aqui, né? Ou linha de tendência, que mostra o que aconteceu ao longo dos anos. Tá? Esse desempenho que está sendo mostrado aqui é o desempenho para uma thread apenas, usando uma aplicação de inteiro. Tá? Então, basicamente, são os resultados do spec integer, que é um benchmark bem conhecido, formado ali de uma dezena de aplicações muito comuns. Tá? Então, o que nós vemos aqui nós temos uma mudança no passo que nós temos melhorias no desempenho. Então, nós estávamos acostumados com uma melhoria de 52% ao ano e, recentemente, a gente viu uma melhoria de 20% ao ano, né, por volta de 20% ao ano. Nota que, aqui nos últimos anos, fica muito claro que a Intel puxa essa curva para cima, né? Enquanto a gente teria os outros fabricantes na parte de baixo dessa linha, ou seja, tirando a Intel, essa curva ficaria bem mais achatada. Tá?
Tá, professor, mas inteiro. Eu faço modelagem numérica, eu não uso aplicações de inteiro, eu uso ponto flutuante. Como que ficaria essa curva? Bom, essa curva para ponto flutuante, ela ainda sofre uma perda ainda pior, né? Porque eu tinha uma melhoria de 64% ao ano e agora a melhoria está em 21% ao ano, né? Então, teve um impacto mais duro ainda para ponto flutuante, tá? Em cima desse gráfico, o que eu vou fazer agora eu vou plotar quantos núcleos eu tenho ao longo dos anos, tá? E basicamente o que eu tenho é isso daqui. Eu tenho um núcleo, um núcleo, um núcleo, um núcleo, um núcleo apenas. E eu coloquei aqui, a partir de 2001, né, que eu coloquei realmente os núcleos, eu vou vendo, olha, eu só tinha um, só tinha um, só tinha um, só tinha um. Opa, agora eu começo a ter processadores com 2 núcleos. Eu começo a ter processadores com 4 núcleos, com 6 núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos, aqui em 2011. Tá? Então, nota que interessante, no mesmo momento que eu tenho uma queda de desempenho por thread, em uma única thread, eu tenho mais threads agindo, né? Então, eu posso pensar que, olha, esse ganho aqui eu estou multiplicando por 2, esse ganho aqui eu estou multiplicando por 4, por 6, por 8, por 10, tá? Então, eu estou ganhando agora em uma outra dimensão o desempenho. Né? Então, para eu conseguir realmente comprar um processador novo e falar, olha, agora meu programa vai ficar mais rápido, ele efetivamente ficar muito mais rápido, eu vou ter que usar os núcleos. Tá? Bom, então eu tenho uma mudança de contexto. Tá? Eu tenho um contexto onde eu tinha um núcleo apenas, né, nas famílias de processadores, e agora eu tenho múltiplos núcleos. E vamos entender um pouquinho de onde veio essa mudança de contexto. Tá? A mudança de contexto basicamente tem 3 fatores, tá? 3 paredes que se chegou durante a fabricação de processadores com uma única thread. Primeiro a parede que a gente encontra, ou primeira dificuldade, é em extrair mais paralelismo no nível de instruções. O que é o paralelismo no nível de instruções? Aqui eu tenho um exemplo. 4 instruções, né? Então eu tenho a instrução add, sub, end e move. Então, a primeira instrução, a add, ela vai gerar o registrador 3 usando o registrador 1 e o registrador 2. Esse registrador 3 é usado na subtração, que vai, junto com R4, gerar o registrador 5. Nota que eu posso ver que, num mesmo momento, eu poderia executar a instrução de soma e a instrução de end. Por quê? Elas necessitam de registradores diferentes. Eu não tenho uma dependência clara entre o R3 sendo utilizado aqui no end. Então, basicamente, no primeiro ciclo, eu poderia executar o add e o end ao mesmo tempo. Num próximo ciclo, quando o R3 ficar pronto, eu poderia fazer o cálculo da subtração e o cálculo da multiplicação ao mesmo tempo. Né? Então, eu tenho um paralelismo nas minhas instruções. Mas nota, mesmo que eu olhar o código todo atrás de paralelismo, que seria muito difícil de eu fazer, eu vou ter um limite nessa extração de paralelismo. Por quê? Os programas é isso, é uma sequência de passos, né? E muitos desses passos têm uma dependência direta. Então, eu não consigo adiantar a execução de nada depois de um certo nível. Tá? Então, isso daqui era o que estava acontecendo naquela época ali, por volta do ano 2000, né, quando a gente começa a ver que, olha, alguma coisa está mudando. A segunda mudança de contexto é a dificuldades em aumentar a frequência do relógio. Tá? Então, basicamente, quando pensa numa fábrica de automóveis, se eu quero que aumentar a velocidade com que a esteira na minha fábrica de automóveis se move, né? Ou seja, essa daí é a frequência, né? A frequência com que ela se move, se eu quiser aumentar, o que eu vou ter que fazer? Bom, primeiro eu vou ter que pagar melhor meus trabalhadores para eles apertarem os parafusos mais rápido, mas tem um limite, né? Então, talvez eu vou ter que colocar mais trabalhadores, mais etapas na construção do meu carro. Né? Então, em vez de um cara dar 2 voltas no parafuso, ele vai dar só uma volta no parafuso, o amigo dele vai dar outra volta no parafuso. Né?
Então, basicamente, eu tenho que aumentar a minha linha de produção para eu aumentar a frequência dela. Tá? Então, basicamente, eu tenho que aumentar o controle. Então, eu tenho um limite que eu consigo aumentar a minha linha de produção. Pensa no carro. Daqui a pouco o cara muda 1 milímetro o parafuso. O outro muda 1 milímetro. Mas o tempo para ele encaixar a chave no parafuso é muito grande. E eu começo a ter uma limitação nesse aumento de frequência, né? Nesse aumento da frequência da minha esteira. Algo muito parecido acontece aqui para aumentar a frequência de relógio. Então, se eu tenho um processador que ocupa toda a área, né, do meu silício, o que vai acontecer? Eu tenho que considerar os atrasos de fio, né? Então, o que pode acontecer? O sinal de origem mudar antes que, no destino, eu consiga identificar que sinal era aquele. Então, basicamente, para eu transmitir um sinal sobre um fio, né, de cobre, eu tenho um atraso de propagação desse sinal, né, que é muito menor, o tempo de propagação ele é menor do que a velocidade da luz, por exemplo. Né? Então, não é instantâneo. Né? Então, basicamente, eu tenho um atraso de 1 nanosegundo para cada 15 centímetros de comprimento. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Vamos supor que eu quero mandar 01001, né, de uma ponta de um fio até outra ponta do fio. E esse fio tem 15 centímetros. Então, basicamente, se a cada 1 nanosegundo, ou seja, numa frequência de 1 GHz, eu mudar o sinal que eu estou enviando, o que é o 0 e 1? Basicamente, são duas diferenças de potencial, 3 volts, 0 volts. Então, imagina que eu estou mandando 3 volts, depois eu mando 0 volts, depois 0 volts, depois 0 volts, depois 3 volts, nessa velocidade. Ou seja, 1 nanosegundo eu mudo o sinal. Na outra ponta do fio, eu consigo reconhecer esse sinal. Tá? Nota que eu ainda não estou falando aqui que eu teria que registrar esse sinal de alguma forma e vai ter um atraso no registro desse sinal. Então, vai ser, basicamente, eu vou conseguir transmitir, sei lá, em 10 centímetros de fio. Mas tudo bem. Se eu aumentar a frequência, ou seja, se eu reduzir o tempo entre cada transmissão, o que vai acontecer? Quando eu transmitir 3 volts, do outro lado, eu vou estar lá com 1,5 volts ainda, ou seja, ele não está estável em 3 volts, e eu já mudei o que eu estou transmitindo na ponta do fio, coloquei 0 volts. E aí, ou seja, no próximo, né, batida de relógio, eu consigo observar na outra ponta do fio 0,5 volts. E quando bate o relógio novo, aí ele finalmente estabiliza em 0 volts. Ou seja, ele precisou aqui de 1 nanosegundo para estabilizar em 0 volts. Né? O problema é 1,5 volts é 1 ou é 0? 0,5 volts é 1 ou é 0? Então, é muito difícil eu saber isso. Né? Olha, esse 0,5 volts aqui e o final representam sinais distintos. Então, antes de estabilizar o sinal, eu estou mudando o sinal. Então, eu tenho uma dificuldade em aumentar o clock aqui. Né? Então, esse é o segundo motivo para mudar o contexto de uma única núcleo de processamento para múltiplos núcleos. Agora, o mais forte é o consumo de energia, o consumo de potência desses processadores. Tá? Então, a gente tinha um contexto que só o consumo de energia por vazamento de corrente aumentava 7 vezes e meia a cada nova geração de processadores. Tá? A gente tinha um bloco de controle muito complexo também. E, basicamente, o consumo de energia de um processador ele é dado por essa fórmula que está aí. Então, a potência, que é dada em watts, né, é igual a capacitância vezes a voltagem ao quadrado vezes a frequência. Vamos olhar um pouquinho mais nessa fórmula, só para a gente entender o que isso daí nos leva. Tá? Então, novamente, o P é a taxa de consumo de energia, né, a potência, dada em watts. Né? Então, quantos joules eu estou consumindo por segundo? Basicamente é isso que watts me dá. E esse consumo de energia, ele depende dessas 3 variáveis, principalmente, tá? Isso daqui é uma ultra simplificação. A primeira variável é a capacitância, ou seja, é a capacidade de armazenar energia.
Então, imagina que dentro do processador eu tenho os transistores. Os transistores, vocês já devem ter ouvido falar que eles são basicamente um interruptor, né? Que eu posso estar ligado ou desligado. E basicamente, para eu ativar esse transistor ou desativar ele, eu preciso colocar uma energia. Eu tenho que colocar como se fosse um capacitor. Eu encho um capacitor de energia e aí ele, magicamente, ele vai de 0 para 1. Tá? Seria aquele dedo ali no interruptor, né? Ligando ou apagando uma luz. Bom, eu tenho a segunda variável, que é a voltagem, tá? Que ela é influenciada tanto pela capacitância, tanto pela frequência. Tá? Então, basicamente, se eu quiser mudar a frequência, vai mudar a voltagem. Se mudar a capacitância, vai mudar a voltagem também. Tá? E eu tenho, por fim, a frequência de operação, ou seja, aquela taxa de chaveamento por segundo, né? Ou seja, o quão rápido a minha esteira vai andar. Tá, professor, mas sério que a gente vai entrar nesse detalhe? Não, a gente vai sair já desse detalhe. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Imagina um processador que ele tem uma dada frequência de operação. Vamos supor 1 GHz. Então, eu tenho uma entrada, 1 GHz, e eu tenho a saída, 1 GHz. Né? É isso que eu espero no mundo ideal. Tudo bem. Como que eu poderia usar o paralelismo para reduzir o consumo de energia? Bom, vamos pensar que agora eu vou usar 2 processadores. Mas cada processador eu vou pegar a frequência e cortar pela metade. Então, eu tenho ainda a entrada 1 GHz, só que eu pego e dou uma entrada para cá, outra para esse cara, uma para esse cara, uma para esse cara. Eles estão operando pela metade da frequência. Né? Então, são 2 linhas de produção. Em vez de eu ter uma linha de produção muito longa, eu criei 2 linhas de produção. Tá? Que elas andam mais devagarinho. No final, eu consigo ter a saída, idealmente, na mesma frequência. Né? Então, eu só quebrei aqui a minha linha de produção em 2. Tá? E quebrei a frequência em 2. Tá, mas qual que é o benefício disso? O benefício disso é o seguinte. Quando eu tinha lá um único núcleo de processamento, eu tinha capacitância, voltagem e frequência. Quando eu quebrei em 2 núcleos de processamento, cada núcleo de processamento na metade da frequência, o que acontece com a minha capacitância? Bom, a capacitância ela aumenta, na verdade, porque eu preciso de mais fios, então isso daqui tem uma complexidade envolvida aqui, mas ela aumenta. Tudo bem. A voltagem, ela é influenciada diretamente pela frequência, tá? Então, basicamente, ela escala muito próximo da frequência. E se eu diminuir a frequência pela metade, eu poderia dizer, olha, a voltagem vai ser diminuída pela metade. Mas é claro, a gente tem que considerar outros fatores que estão, né, que constituem a voltagem. Então, ele não quebra pela metade, mas ele cai para 0,6. E a frequência, sim, caiu para 0,5. Mas nota que a minha voltagem, ela tem um fator multiplicativo aqui, né? Então, é potência de 2 a influência disso daqui na minha potência final de consumo de energia. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é um consumo de 60% menos energia do que o único núcleo de processamento. Mas nota, eu tenho, então, um núcleo que é mais lento do que aquele núcleo original, tá? Esse núcleo apenas, ele consome muito menos potência, mas, claro, ele é muito mais lento. Ele é metade da velocidade. Se eu quiser continuar obtendo o mesmo desempenho daquele único núcleo que eu tinha, eu vou ter que usar os 2. E aqui que está o truque. Eu uso 2 núcleos e eu consumo muito menos energia. Tá? Nota que, só voltando aqui sobre essa fórmula, a capacitância aqui, a cada nova geração de processadores com a miniaturização dos transistores, essa capacitância vai diminuindo naturalmente. Tá? Então, isso faz com que eu tenha uma margem para que na próxima geração de processadores, como a capacitância está menor, eu possa aumentar um pouquinho a frequência e manter o mesmo consumo de energia. Né? Então, com a miniaturização, eu consigo manter esse consumo de energia num nível ok, né? Sem fritar minha mão quando eu relar no processador. Tá? Então, basicamente, isso daí levou a essa mudança de contexto, onde eu tinha
múltiplas pastilhas na mesma máquina, né? E no primeiro momento eu coloco 2 núcleos virtuais na mesma pastilha, e no segundo momento eu coloco 2 núcleos físicos na mesma pastilha. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada agora nessas duas formas de ter múltiplas threads dentro de uma mesma pastilha, do mesmo socket. Tá? Então, a gente vai começar olhando multithreading. Então, primeiro ponto, olha, lembra que eu estava falando, a cada geração de processadores, a quantidade de transistores que eu tenho na mesma área é maior, beleza. Então, eu tenho um espaço de projeto maior. Então, pensa assim, olha, eu não consigo ainda colocar 2 núcleos, um do lado do outro, mas será que eu não consigo fazer algo parecido com isso? Tá? Então, essa é um pouco da ideia de multithread, tá? E multithreading tem tudo a ver com troca de contexto. Tá? E a troca de contexto no sistema operacional moderno, tá? Ele basicamente envolve algumas etapas, que é pegar o programa A, despejar ele, tá? Ou seja, eu vou pegar os registradores de um programa e eu vou escrever na memória, e eu vou pegar um programa B, eu vou carregar da memória para dentro dos registradores o programa B, e eu começo a executar esse programa B. Tá? Então, isso daqui é uma troca de contexto, quando eu estou executando o programa A, e agora eu quero começar a executar o programa B. Tá? Então, uma das primeiras formas de paralelismo foi eu dar o suporte a 2 threads ativas ao mesmo tempo dentro do meu processador. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que eu tenha, em vez de copiar para a memória os registradores, depois da memória para os registradores, quando eu tenho que fazer a troca de contexto, que eu tenha os dados de 2 programas já dentro do processador, ao mesmo tempo. Tá? Não necessariamente eles estão em execução, mas as 2 threads estão prontas para execução, elas estão ativas dentro do processador. A qualquer momento eu consigo trocar de contexto rapidamente. Então, basicamente, o que eu tenho num processo? Né? Só para a gente entender o que é essa troca de contexto um pouquinho mais a fundo. Eu tenho os registros, né? Registros, não. Eu tenho os registradores do meu processador. Então, eu tenho o stack pointer, o contador de programa, ou o ponteiro de programa. Eu tenho os registradores de propósito geral também que eu estou usando. Tá? E, basicamente, esses registradores, eles aceleram, né, o acesso a informações que deveriam estar na memória. Né? Então, em vez de eu toda vez ir na memória pedir algum valor, eu uso os registradores para que rapidamente eu possa trabalhar com os dados. Beleza. E, além disso, um processo, né, se eu olhar a memória do processo, ele é formado pela área de stack, de pilha, né, a parte do binário, a parte dos dados, a parte do heap, né, ou seja, a alocação dinâmica. Então, isso daqui é uma visão geral do que tem que ter dentro da memória de um processo. Tá? Além disso, eu tenho a identidade desse processo perante ao sistema operacional, o PID, o ID, GUID. E eu tenho os recursos que ele está usando, os arquivos, o descritor de sockets, descritor de arquivos, tudo mais. Tá? Então, basicamente, quando eu quero trocar a execução de um processo por outro dentro do processador, a parte dos registradores é o que eu preciso substituir no meu processador físico para passar da execução do A para a execução do B. Então, eu salvo todos os registradores em algum pedaço específico de memória referente a A, e eu carrego esse pedaço específico de memória referente a B para dentro dos registradores físicos da minha máquina. Esse espaço onde eu faço a troca de contexto é conhecido como PCB. Tá? E que uma boa descrição dele é isso. Né? Ele é uma manifestação de um processo dentro do sistema operacional. Tá? Então, basicamente, ele tem aqui o estado do processo, o número do processo, contador de programa, os registradores e tudo mais. Então, a cada processo que eu tenho aberto no meu programa, no meu sistema operacional, eu tenho um PCB vinculado a ele. Tá? Um bloco de controle de cada processo. Tá? Então, basicamente, eu pego os registradores do meu processador físico,
e guardo dentro do PCB daquele processo e carrego o PCB do outro processo para dentro do processador. E aí a pergunta é, o que eu tenho que fazer num processador para que eu consiga ter suporte a diversas threads ativas? Então, aqui eu peguei um processador bem simplificado, tá? Ele é um MIPS, e esse daqui ainda é um monociclo, tá? Mas o pipeline, ele só envolve colocar algumas barreiras temporais aqui. Basicamente, o que eu tenho que salvar na troca de contexto? Eu tenho que pegar o PC, e eu tenho que pegar o banco de registradores e salvar na memória do programa A, e eu pego o programa B e carrego o PC e o banco de registradores do programa B. Basicamente seria isso nesse processador super simples. Então, para eu suportar várias threads ativas, eu teria que duplicar esses recursos. Eu tenho o PC do programa A e o PC do programa B. O banco de registradores do programa A e o banco de registradores do programa B. Claro, e eu vou ter que ter uma forma de chavear a execução entre o PC 0 e o PC 1, entre o banco de registradores zeros e o banco de registradores 1. E o que eu ganho com isso? Bom, o que eu tento ganhar com isso é utilizar melhor todos os demais recursos que eu tenho no meu processador. Tá? Então, basicamente, um dos maiores recursos é as unidades funcionais, ou seja, a minha unidade que faz a soma, a unidade que faz multiplicação, divisão, operações vetoriais, seja lá o que for. Tá? Então, eu quero que, todo momento, essas unidades funcionais, né, elas estejam ocupadas, estejam com instruções executando. Então, se por algum motivo um processo tiver que parar, né, esperando, por exemplo, um resultado da memória, eu coloco imediatamente outro processo para executar. E aí eu utilizo os recursos de uma maneira mais eficiente. Essa que é a ideia de multithreading. Então, nota, para eu ter um processador multithreading, o que o meu processador deve suportar são diversas threads ativas. Não necessariamente essas threads estão em execução ao mesmo tempo. Elas estão ativas, ou seja, eu não tenho que perder tanto tempo para fazer troca de contexto entre as threads que estão ativas. Agora, se eu quero trocar de contexto, colocar uma thread que não está ativa para execução, bom, aí eu vou ter que fazer a troca de contexto tradicional, ter que copiar os registradores para dentro da memória e assim por diante. Tá? E aí eu posso ter alguns sabores de multithreading. Né? Então, na literatura foram propostos alguns. O interleaved multithreading, que seria, eu executo uma instrução de uma thread, executo a instrução de outra, ou seja, eu fico fazendo a troca de contexto por ciclo. A cada ciclo, eu deixo uma thread executar. Tá? Ou eu poderia ter um bloco de execução, ou até que uma thread seja bloqueada. Né? Então, eu deixo por um tempo maior cada thread, então eu troco de contexto rapidamente. Ou ainda, eu poderia tentar deixar duas threads ou mais ativas em execução ao mesmo tempo, que é o tal do simultaneous multithreading. Tá? Então, eu tenho não só duas threads ativas ou N threads ativas, mas eu tenho N threads em execução ao mesmo tempo. Tá? E o simultaneous multithreading, por exemplo, esse nome aqui é um nome mais acadêmico, também é o nome usado pela IBM, né, e outros fabricantes. A Intel já patenteou o nome, né? Ela patenteou o nome de hyperthreading, que é a técnica que eles usam. Tá? Claro, nunca é muito puro o multithreading. Do tipo, será que se eu olhar dentro de um processador da Intel vai estar realmente duas threads ao mesmo tempo em execução? Eu duvido disso. Né? Eu acho que é uma coisa mais mista, que envolve um pouco de interleaved multithreading com realmente vai ter partes que vai trocar de execução uma thread por vez, e outras partes, se eu olhar no processador, eu vou conseguir ver instruções de duas threads em execução ao mesmo tempo. Tá? É isso que eu imagino que aconteça. Então, vamos olhar o contexto. Né? Eu tenho um processador single-threaded, ou seja, uma única thread ativa por vez. Né? Então, esse processador armazena apenas os dados de uma thread. A troca de contexto entre as threads envolve guardar
todo o contexto, todos os registradores, tá? E não só os registradores de propósito geral, os registradores de controle também, né? Principalmente eles. E depois eu carregar o contexto da segunda thread. E apenas uma thread vai estar em execução ao mesmo tempo. Quando eu passo para multithreading, eu posso ter diversas threads ativas ao mesmo tempo, ou seja, o processador possui informação de sobre todas as threads que estão ativas, né? Então, eu tenho o multithreading de 2 vias, ou seja, eu sou capaz de guardar os dados dentro do processador referente a 2 threads. Legal. Então, a troca de contexto entre essas duas é muito rápida. Basicamente, eu tenho que pegar um multiplexador e ativar ele, ou seja, eu pego ali paro de pegar o PC da thread A e agora eu pego o PC da thread B. Tá? Mas, nota, as threads podem não estar em execução ao mesmo tempo. Tá? Agora, sim, eu posso ter também diversas threads em execução. Tá? Mas, de qualquer maneira, para eu ter várias threads em execução, o meu processador tem que suportar várias threads ativas. Tá? Então, nota que é uma evolução. Né? Eu tenho alguma coisa mais simples e eu estou indo para alguma coisa mais complexa. Tá? Uma outra forma de visualizar essa evolução e essas diferentes formas de multithreading seria assim. Imagina que eu tenho um processador superescalar, que é o que está ilustrado aqui, e o que eu tenho em cada uma dessas caixinhas seria essas unidades funcionais que eu estava conversando antes, que são as unidades que fazem soma. Vamos supor que uma unidade dessa daqui é que faz soma, subtração de inteiros. A outra é de ponto flutuante. A outra é que carrega dados da memória. A outra que grava dados na memória. Tá? 4 unidades de execução. Então, o que eu tenho aqui, basicamente, o programador escreveu o código sequencial, o compilador gera um código sequencial. Dentro do processador, eu vou tentar achar instruções que são independentes e mando para essas unidades funcionais. Então, nota que eu já tenho um paralelismo acontecendo aqui, em nível de instruções. E o programador e o compilador não tiveram que se preocupar com isso. Né? Os gênios de hardware estão fazendo a coisa toda. E ao longo do tempo, o que eu consigo ver? Eu consigo ver, olha, a thread 1 está usando esses 2 recursos, depois usou esse recurso só, depois esses dois, mais o load, e aí ele teve que ficar esperando alguns ciclos até a memória cache retornar os dados, e assim por diante. Tá? Então, basicamente, o que se notou foi, eu tenho recursos que estão ficando parados ao longo do tempo. Né? Mesmo com técnicas avançadas de paralelismo de instruções. Agora, quando eu tenho outra técnica de multithreading, por exemplo, o que eu espero fazer? Eu espero fazer isso daqui. No caso do IMT, Interleaved Multithreading, eu executo um pouquinho a thread 1, no outro ciclo eu executo a thread 2, a thread 3, a 4, a 5, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Claro, se elas estiverem prontas para serem executadas. Tá? Então, nota que esse cenário inicial aqui, onde eu fiquei 2 ciclos parados, porque a thread 1 estava esperando alguma coisa acontecer, eu não vou ter mais. Né? Eu vou encaixar a execução de alguma outra coisa. Então, de uma forma muito similar, o bloco do multithreading, ele vai trocar o contexto quando alguma coisa bloquear a execução. Então, a thread 1 está executando, e aí ela ia ficar esperando a memória. Não vou esperar a memória, eu vou executar a thread 2. A thread 2 executa. A thread 2 vai ficar esperando o disco. Não vou esperar o disco, eu coloco a thread 3 para executar. E assim por diante. Tá? Então, a ideia é melhorar a ocupação dessas unidades funcionais, dos recursos do meu processador, que estavam parados. Né? Quando a gente vai para simultâneos multithreading, o que a gente espera é uma ocupação ainda maior. Tá? Esse daqui é o sonho nosso, né? Que eu consiga, num dado momento, eu executar instruções da thread 1 e da thread 2. Depois, no próximo momento, executar instruções da thread 3, com a thread 4 aqui também, e assim por diante. Tá? Nota que isso daqui é um sonho, né? Por quê?
E se eu tiver duas threads que precisam da mesma unidade funcional ao mesmo tempo? Eu já não consigo executar elas ao mesmo tempo. Tá? Então, no mundo ideal, eu vou ter uma ocupação melhor. Tá? Mas, na realidade, será que eu vou conseguir essa ocupação melhor? Veja bem, tem várias situações que podem acontecer. Tá bom? Então, alguma coisa que eu posso pensar também é, e se as diversas threads estiverem competindo pela memória cache? Né? Pode ser que não seja muita vantagem eu ter várias threads ativas, porque elas podem começar a competir na memória cache e uma jogar o dado da outra fora. Né? Então, se a gente vê alguns manuais de banco de dados, né, Oracle, por exemplo, ficou bem famoso porque no manual está escrito, se você tem simultâneos multithreading ou algum tipo de multithreading, você deve desligar para obter um melhor desempenho do seu banco de dados. Né? Por quê? Porque o uso da unidade funcional não é o crítico, mas sim a memória cache é o crítico. Tá? Agora, por outro lado, eu posso pensar que técnicas do tipo BMT, se eu tiver uma gerência boa de memória cache, ela é bem interessante, porque quando eu executo a memória que é a thread, até que ela tenha que acessar o disco, por exemplo. E aí, nesse momento, eu ganho alguns ciclos, porque eu não tenho que salvar o contexto. Eu já começo a executar outra thread. Né? E se eu pensar que em banco de dados eu vou ter que acessar o disco muitas vezes, ou a memória principal muitas vezes, eu começo a ganhar algum desempenho aqui. Tá? Então, nós estamos trabalhando aqui, tratando apenas de chip multithreading, né, onde nós usamos esses núcleos virtuais. Tá? Eu tenho apenas um processador físico, apenas um núcleo físico, mas eu tenho vários núcleos virtuais, ou seja, o sistema operacional ele enxerga como se tivesse 2, 4, 8 núcleos ali. Tá? Mas, na verdade, é só uma ilusão, porque internamente eu tenho alguns recursos não são duplicados. Tá? E basicamente eu tenho todas as técnicas de multithreading suportam diversas threads ativas, mas apenas a SMT suporta mais do que uma thread em execução em um mesmo momento. Tá? E nota que, a partir desse momento, eu saí de paralelismo de instruções e eu comecei a visualizar um pouco o paralelismo no nível de threads, ou seja, executar duas threads ao mesmo tempo. Né? Então a gente começa a entrar nesse mundo paralelo de fato, que o programador pode ajudar de uma forma mais eficaz a arquitetura a ganhar desempenho. Então, o que nós temos aqui se a gente olhar a latência de memória, o pipeline superescalar não esconde essa latência, porque ele tem que ficar parado aqui, por exemplo. Já as técnicas de multithreading, elas tendem a esconder a latência de memória, porque ela vai colocar outra thread para ser executada naquele momento. Legal. A troca de contexto entre as threads ativas é lenta, no caso do pipeline superescalar, e ela é rápida no caso dos multithreadings. A utilização de unidades funcionais, idealmente eu tenho uma baixa utilização no superescalar, e eu tenho uma média utilização para IMT e BMT, e uma alta utilização para SMT, né, Simultaneous Multithreading. E o uso das caches, eu tenho uma baixa taxa de faltas nas caches, nesse caso com uma thread apenas, porque é só uma thread usando a cache. E eu já tenho uma alta taxa de faltas na cache quando eu tenho múltiplas threads, porque eles estão competindo por esse recurso que não foi duplicado. Tá? Então, assim, o esqueleto do pipeline, o esqueleto do processador não é mudado. Tá? Eu só repliquei alguns recursos que são os que facilitam a troca de contexto. Os recursos que são compartilhados ainda... Opa!
banco de registradores, eu tenho o dobro do banco de registradores. Mas os registradores internos, que não são visíveis ao programador, eu tenho a mesma quantidade de registradores. A fila de instruções, o tamanho da TLB, a cache, o preditor de desvios, ele basicamente ele é quebrado ao meio para ser usado entre duas threads, né? E aí eu tenho várias implementações. Então, o MIPS mesmo, ele a partir do MIPS 10.000, ele tem simultâneos multithreading. A Intel tem a partir do Pentium 4 Hyperthreading, eles utilizam simultâneos multithreading. O Alpha também, o PowerPC, então os processadores da IBM também utilizam simultâneos multithreading. Tá? Processadores da Fujitsu também são bem, utiliza IMT, né? E se a gente olhar placas de vídeo, GPU, é tudo sobre interleaved multithreading. Tá? É tudo sobre multithreading. Eu não tenho 5.000 núcleos de processamento dentro da GPU. Né? Não, professor, eu tenho sim, porque eu vi que eu posso colocar tantas threads leves lá dentro. Não, eu tenho uma ilusão que eu tenho 5.000 núcleos de processamento. Tá? Mas é porque eu suporto 5.000, 4.000 threads ativas, tá? Mas eu vou alternando a execução entre essas threads, tá? Então, num processador moderno, com execução fora de ordem, o que está em vermelho aqui é o que eu vou ter que replicar, tá? Ou o que vai sofrer influência mais drástica de ter multithreading, tá? Lembrando que instruction cache, data cache, vai ser compartilhado entre várias threads, que é o que está representado aqui. Cada cor seria uma thread diferente. Tá? Bom, por fim, o que eu faço? Olha, esse negócio de multithreading é muito legal, mas não me dá o ganho de 2 núcleos de processamento. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu dou um passo atrás, né? Que foi o que aconteceu na história, né? Da Intel, por exemplo. Eu dou um passo atrás, eu deixo de usar multithreading por um tempo, e na área que eu economizo, que eu estaria usando multithreading, eu coloco 2 núcleos de processamento físicos, reais, para executar meu código. Então, basicamente, nota que eu fiz aqui por querer, né? Eu tenho, sei lá, menos paralelismo de instruções, eu tenho menos unidades funcionais em paralelo, né? Alguma coisa assim. Eu vou fazer núcleos mais simples. É isso que eu quero ilustrar com essa figura. Eu faço núcleos mais simples, mas eu coloco mais núcleos dentro do mesmo chip. Tá? E aí eu tenho realmente um chip multiprocessor. Eu tenho múltiplos processadores em um único chip. Tá? Ou seja, tenho núcleos físicos realmente. E para cada núcleo desse, eu não escondo a latência de memória cache. Eles vão sofrer a pausa da memória cache, ou da memória principal, ou do disco. A troca de contexto para cada núcleo é lenta. A utilização de unidades funcionais é baixa. Tá? Mas o uso da cache, eu tenho uma baixa taxa de misses, porque cada núcleo desse vai ter caches privadas na maior parte das vezes. Tá? Ou pelo menos alguns níveis de cache privada. Tá? Então, finalmente, eu chego realmente nos núcleos físicos, num multicore físico realmente. Bom, era isso que eu tinha então para hoje, pessoal.